Desde 2014 acontece a campanha Janeiro Branco, iniciativa social criada pelo psicólogo e palestrante mineiro Leonardo Abraão. Em 2023, o movimento completou 10 edições, com o objetivo de construir uma cultura de saúde mental na humanidade, trabalhando pela psicoeducação dos indivíduos e pela criação de políticas públicas dedicadas às necessidades psicossociais da saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, publicados em 2022, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, vivem com algum transtorno mental, situação agravada pela pandemia da Covid-19 e por antigos tabus, preconceitos e desconhecimentos a respeito dos múltiplos universos da saúde mental. O nosso Dedo de Prosa de hoje será com a psicóloga Andressa Capistrano Saraiva, atualmente psicóloga da GERSAL, a Gerência de Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal aqui do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Andressa, bem-vinda ao nosso Dedo de Prosa. Hoje o nosso assunto relacionado ao Janeiro Branco. Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto tão caro que é a saúde mental, né? Então, agradeço a oportunidade e espero esclarecer essa temática tão importante. Andressa, como podemos entender o conceito saúde e doença? Então, são dois conceitos importantes e que acaba gerando uma certa, como a gente pode dizer assim, como se eles estivessem relacionados, né? Então, a gente fala uma dicotomia entre saúde e doença, né? Como se fosse um oposto ao outro, né? Então, se a gente for ver no sentido do conceito que a Organização Mundial de Saúde propõe sobre a saúde, que é a ausência de doença, né? A gente vê que é um pouco limitado, né? E objetivo, né? Demais se a gente for pensar a complexidade que é a gente falar sobre questões mentais, emocionais. Então, a saúde, a gente entende ela de um modo mais complexo. Então, não envolve só a ausência de doença ou a ausência de transtornos, né? A questão da saúde envolve um bem-estar como um todo. Então, apesar das adversidades, eu ter recursos necessários para que eu consiga lidar com essas situações. Então, mesmo que haja situações estressantes, né, onde eu possa desenvolver sintomas ansiosos, depressivos, né, eu consiga ter um manejo dessa situação e, principalmente, identificar isso em mim. Então, será que eu tenho alguma situação, né, tem alguma situação que me incomode, alguma situação em que me desencadeia falta de apetite, insônia, alguma situação que me gera um desconforto, né, que eu não estou conseguindo lidar. Então, a gente sempre fala que é importante a gente fazer esse exercício, né, que o cuidado de si, né, cuidar de si envolve isso, né, a gente ouvir o nosso corpo, porque a partir do momento que eu passo a olhar para mim, né, como um todo, olhar a minha saúde, que envolve eu dormir bem, eu me alimentar bem, né, estar bem comigo mesma. Então, problemas, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da família, né, escolar, faculdade, enfim, sempre vão ter situações, né, incômodas, inconvenientes. A questão é como eu vou lidar com essas situações, né? Então, a gente vê que a saúde ela é muito mais complexa, né? Então, envolve um bem-estar, envolve, apesar das dificuldades, lidar com elas, né? E aí a doença, né, a gente trata ela como uma questão que é importante sim a gente pontuar, até para a gente ter o melhor tratamento possível, né? Mas então que não são conceitos que estão diretamente ligados, né? Então eu posso ter uma boa saúde apesar de ter alguma doença, né? Então assim, ele não é tão limitante assim, né? Não é algo tão pragmático, né? Saúde, ausência de doença, então se eu tenho doença eu não tenho saúde, né? Então é um pouco mais complexo, né? Assim como nós, seres humanos. Agora, um pouco comentou para a gente a respeito das questões, das dificuldades que nós temos. Uhum.
no ambiente social, no ambiente profissional, no ambiente familiar. E a gente tem o hábito de dizer, eu não posso trazer o problema de casa para o trabalho, eu não posso levar o problema do trabalho para casa. Mas nós somos uma única pessoa. Como a pessoa pode lidar com essa situação? Porque dificuldades todos nós temos, problemas temos. Mas eu queria que a questão é como eu vou enfrentar essa situação. E quando eu falo nessas questões, eu não posso trazer o problema de casa para o trabalho, não posso levar o problema do trabalho para casa. Qual seria o caminho? Haveria um caminho? Como a gente poderia encontrar um ponto de equilíbrio disso? É sempre muito delicado, né? Quando a gente fala, eu posso isso, não posso, né? A gente, quando toma essa dimensão, a complexidade que é o ser humano, né? A gente vê que tem certas situações, nós não somos robôs. Então, se eu estou num dia que eu não estou muito bem, de fato, isso vai ser perceptível para as pessoas que estão próximas a mim. Então, a questão é eu saber identificar isso para que eu possa também me comunicar. Né? Então, por exemplo, se eu estou com uma situação difícil, né, é importante que a gente tenha, enquanto trabalhador, né, pensando nesse contexto, esse ambiente de trabalho, organizacional e do trabalho, é importante que o trabalhador ele tenha essa oportunidade de falar sobre isso. Né? Então, assim, ele saiba que ele tem um ponto de apoio. Então, assim, poder comunicar isso é importante, né? E a pessoa saber que ela tem o apoio, né, para realizar um tratamento, né, que ela consiga identificar isso nela, é importante para que ela, de fato, consiga promover a saúde. Porque mais do que a gente esperar que haja uma situação, a gente espera trabalhar com a prevenção. Né? Então, assim, é importante que se tenha uma estrutura onde abrace, sabe? Onde o trabalhador, ele sinta que ele pode falar sobre isso sem que haja um estigma, né? Sobre uma questão. Porque o que acontece? Eu posso, sim, desenvolver questões, né, relacionadas à saúde mental por conta do trabalho, mas eu já posso trazer isso. Né? Então, é importante que a pessoa ela tenha essa oportunidade de inserção no mercado de trabalho, ela tendo ou não alguma questão relacionada a isso. Então, é importante que as lideranças, que os gestores tenham esse olhar, né, para essa questão da saúde mental. Porque o que a gente fala, assim, do RH, eu gosto muito de trazer essa fala, porque o que acontece? A gente, no momento de selecionar, né, um candidato, enfim, de fazer essa parte desse processo, a gente olha muito a questão técnica. Então, as habilidades que a pessoa desenvolveu até aquele momento, né? Então, a competência técnica que ela tem para desenvolver determinado trabalho, né? Só que quando a gente vai ver a maior parte dos problemas que são trazidos pelos gestores, pelas empresas, né? E até pela fala mesmo dos próprios trabalhadores, são relacionados a comportamento, né? Os comportamentos ali. Então, é sempre muito importante a gente levar em conta a comunicação. Né? A comunicação ela tem que ser clara, o trabalhador ele tem que ter esse canal de escuta. Do mesmo modo, as lideranças, os gerentes gestores, eles têm que passar por um processo onde eles consigam trabalhar isso. Então, assim, não tem como a gente culpabilizar o indivíduo, seja o trabalhador, né, seja um gerente, a liderança. Na verdade, é importante que a gente pense em trabalhar essas competências para que a pessoa passe a perceber que qualquer pessoa pode desencadear, ter algum problema relacionado, né, a transtornos mentais. Então, isso não é algo que está relacionado só a uma pessoa que tem familiares que têm algum tipo de transtorno. Né? É sabido, sim, que doenças, né, como ansiedade, depressão, né, quando há na família algum caso, né, a chance de que tenha algum outro familiar que desenvolva é grande. Né? Só que são vários fatores. Então, assim, quando há algum problema relacionado a esse campo laboral,
a gente tem que levar em conta que geralmente não é um problema específico, né? É algo que é multifatorial. E por isso que para a gente pensar em como lidar com isso, a gente tem que pensar numa equipe multidisciplinar, né? Então ter várias especialidades para poder lidar com a situação da melhor forma. O que a gente não pode é tratar essa temática como um tabu, né? Porque ainda mais com a questão, né, da Covid, né? Vou trazer um dado recente que foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde, que após a pandemia da Covid houve um aumento de 25%, né, de casos que desencadeou ansiedade e depressão no mundo todo. Então, já era perceptível, né, essa questão voltada para a saúde mental, né, de desencadeadores, né, que houve um aumento significativo, já havia um aumento significativo. Essa mudança de comportamento necessária em função da pandemia, a gente pode dizer que ela foi um determinante de saúde, doença, interferiu de alguma maneira, então, ou diretamente na saúde dos trabalhadores? Quando o trabalhador teve que se reinventar, porque alguns foram trabalhar em casa, à distância, outros permaneceram nos seus locais de trabalho, essa necessidade de uma nova adaptação a uma nova realidade, nesse caso pela pandemia, então ela afetou muito as pessoas mesmo. Sim, com certeza. De fato, até na minha prática profissional, né, a gente vê diversas situações em que a pandemia foi um determinante. Então, até então, não havia qualquer situação que gerasse, de fato, algum problema, enfim, que fosse algo que tivesse que ser trabalhado, sabe? Mas com a pandemia, a gente percebe, né, que houve um aumento significativo em casos, né, de pessoas que desencadearam, seja algo relacionado a estresse pós-traumático, crises de pânico, porque as pessoas tiveram que lidar de uma outra maneira, né, seja com os relacionamentos ali de trabalho, que passaram, né, a ser, alguns foram remotos, né, a maior parte foi remoto, a lidar de uma outra forma também no ambiente em casa, né, porque aí também a convivência passou a ser constante, né, então assim, as relações, houve uma transformação nas relações de um modo geral. E aí o que você fala em relação ao trabalho, separar trabalho e casa, né, então aí fica ainda mais complicado, porque o ambiente da casa passou a ser um ambiente de trabalho e aquilo ali se misturou. Então, assim, se eu não passo, né, se eu não tenho um momento onde eu presto atenção nas minhas emoções, naquilo que realmente impacta no meu trabalho, naquilo que impacta na minha vida conjugal, na minha vida, né, familiar, né, isso se torna um problema ainda maior. Né? Então, assim, não é que eu ia se somatiza. Exatamente, potencializa, né? Então, na verdade, quase que como se... Porque, assim, se a gente for pensar, né? Vamos lá. A gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Né? Se a gente for pensar também a questão desse deslocamento até o trabalho, então, quanto tempo que a gente acaba dedicando a isso? Né? Sem contar também os momentos que a gente fica pensando, eu tenho aquele prazo para cumprir, eu tenho, né, que melhorar isso, enfim. Então, mas propriamente o trabalho em si, o deslocamento, isso ocupa bastante parte do meu dia, do meu tempo. Então, a gente tem que pensar na prevenção, a gente tem que pensar em como é o meu relacionamento interpessoal, o que eu deixo de falar, né? Houve uma situação, né, que eu me senti exposta, ou houve uma situação dentro de casa, isso está me incomodando, está repercutindo, né, na minha produtividade, no meu trabalho. Então, assim, seja honesto primeiro consigo mesmo. Então, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu preciso de ajuda, né? Então, relate isso, né, para a sua chefia, né? Então, é importante que se tenha esse canal de escuta, né? E da parte do gestor, da parte da pessoa, da liderança responsável, é importante que você tenha a ética e o cuidado em lidar com essa situação, né? Para que não fique aquela coisa, olha, aquela pessoa tem um problema de
né, de saúde mental, ou então o que a gente fala, né, loucura, né? Loucura é um termo tão guarda-chuva que a gente fala, né, que diz tudo, mas não diz nada. Aquela pessoa é louca, né? E não é bem assim, porque, como eu falei, qualquer pessoa pode desenvolver algum tipo de transtorno mental, né? Então, isso é a forma que eu tenho de lidar com alguma situação que foi adversa, né? Então, eu posso desenvolver isso, eu posso já vir com isso, porque são vários fatores que influenciam nisso, seja cultural, né? Seja biológico, enfim. Então, claro que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade estão muito mais propícias, né? Desse dado que eu trouxe em relação à Covid, né, percebe-se que houve um aumento principalmente entre jovens e mulheres, né? Então, a incidência é maior nesse público, né? Quando a gente fala em ansiedade e depressão, a ansiedade você vê muito mais assim em questão de jovens, por exemplo, a população mais jovem. A depressão em pessoas já há 50 anos, mais, enfim. Então, há também que se levar em conta esses indicadores relacionados, né? A idade, gênero, enfim. Essa ansiedade nos jovens, ao que poderia ser atribuído? A inexperiência em lidar com as situações no ambiente de trabalho, a dificuldade de encontrar o ponto de equilíbrio entre as questões dentro de casa e no ambiente de trabalho, poderia ser isso? Assim, a questão da ansiedade, né, o que eu costumo dizer, né, que a ansiedade a gente fica preso, né, ou a situações do passado e situações do futuro. Então, eu nunca estou aqui e agora, né, e enquanto psicóloga, a gente sempre tem que puxar a pessoa para ela focar no agora, focar no aqui, porque senão ela acaba perdendo esse momento presente. Por que eu foco no passado? Porque aí eu fico presa a situações ou que eu não consegui agir como eu queria, como eu deveria, né, o que eu deveria ter feito, né, e aí no futuro, como eu acho que vai ser, alguma situação, eu tenho uma reunião, isso já vai me tirando o sono, eu não quero que seja como foi aquela. Então, assim, eu nunca estou no agora, né, então a gente sempre, uma forma de lidar, um manejo, a gente até sugere alguma atividade, claro, uma atividade física também é muito importante, até por essa questão de, né, serotonina, endorfina, que é estimulado nesse sentido, mas alguma atividade em que ela consiga focar. A ansiedade a gente vê muito por conta da sociedade em que a gente vive, né? Então é tudo muito rápido, a gente vê a questão da internet. Uma sociedade muito imediatista também. Exatamente, você vê a questão da internet, né? Tá desinteressante, por exemplo, essa entrevista. Eu espero que não seja o caso. Muito pelo contrário. Então, assim, algo que não me interessa, algo que não me agrada, eu já vou lá, passo, já olho outra coisa, né? Então, assim, tudo muito descartável, tudo muito, vou trazer aí Bauman, né? Uma sociedade líquida, né? Então, assim, é tudo muito, assim, se desmancha, né? As coisas, elas são voláteis. Então, acaba que, do mesmo modo, eu passo a agir assim, né? Então, se a gente não se observa, então, se eu estou perto, por exemplo, de uma pessoa que tem algum sintoma ansioso, algo que, né, acelerado, vou começar a falar aqui super acelerado e tudo mais, né? Se eu não observo, quando eu vejo, eu já estou agindo mais ou menos da mesma forma, né? Então, se a sociedade, de um modo geral, né, porque estamos inseridos nela, se a gente não observa como a gente age, como a gente se coloca, quais são as nossas necessidades, o que eu devo melhorar, né? Eu acabo agindo também dessa maneira, querendo respostas rápidas, porque a gente tem que entender que, tudo bem, há uma demanda, há exigências, mas tem um tempo para tudo, né? Tem um tempo, inclusive, para a gente processar as coisas que acontecem. Porque se eu não tenho um tempo para pensar numa determinada situação, como eu devo agir, né? Se eu não paro para pensar, eu ajo como? Por impulsividade. E é justamente esse o problema. Porque aí, quando eu vou me comunicar, eu ajo por impulso, né? Por uma emoção de um dado momento, uma situação, às vezes eu já não estou bem, então eu acabo agindo de uma determinada forma, né? Aí a pessoa já acaba interpretando isso como se fosse algo pessoal.
Então, eu tenho que prestar atenção em como é o meu fluxo. Algumas pessoas, elas são mais tranquilas, mais calmas, elas têm um ritmo. Outras pessoas já são, de fato, um pouco mais aceleradas, né? Então, eu me entender, saber como eu ajo, né? Tem habilidades que eu posso desenvolver? Ok, posso desenvolver certas habilidades, mas eu tenho que entender que se aquilo está me gerando mal-estar, se aquilo não está me fazendo bem, opa, preciso resolver isso. Será que é algo que eu consigo resolver sozinho? Né? Se não for o caso, né, que eu busque uma ajuda profissional. Se é algo que eu acho que dá para, vou desabafar, enfim, né, porque é importante também a gente, já que a gente está falando de janeiro branco e equilíbrio, que a gente entenda, né, desabafo não é terapia, né, então assim, às vezes é uma questão pontual, que gerou algum desconforto naquela semana, mas que já está resolvido, né, ou às vezes é o estopim de algo que vem de algum tempo. Então, assim, eu preciso perceber isso, ter esse olhar mais atento comigo mesmo. Tudo vem se somando e algo acontece e dispara aquela situação. Exatamente. Os desencadeadores, né? Então, assim, há situações que acontecem, muitas vezes, que é aquela ponta do iceberg, né? Que a gente tem que observar, que é um sinal de alerta. Então, assim, que eu sempre pontuo para os pacientes, né? Então, assim, se tem algo que já eu percebo como um sintoma físico, já tenho taquicardia, sudorese, né? Tenho situações ali que, né, me geram um tremor, enfim, que eu já não estou me sentindo bem, que eu consigo perceber, que as pessoas conseguem perceber, né? Então, isso já é muito problemático, porque a intenção é que a gente, claro, previna. Mas se chegou a um ponto que eu já não consigo me concentrar, que eu sinto que algo não está bem, que a minha mente não está bem, antes de que isso se torne um sintoma físico, eu busque ajuda. Porque vamos pensar assim, né? Aquilo que está na minha cabeça, eu vou tentando postergar. E eu falo, não, eu estou tão corrida, tem as atribulações do dia a dia, então tem trabalho, tem filho, tem escola, tem meu marido, minha esposa, enfim, tem várias, né, coisas que vêm antes, muitas vezes, da saúde, né? E eu vou deixando para depois e acho que eu vou conseguindo lidar com isso, acho que não é algo importante. E aí chega um ponto onde eu tenho uma crise de pânico. Chega um ponto onde eu paraliso, né? Chega um ponto onde eu tenho uma crise que eu acabo chorando, onde eu passo a ter vários episódios de dor de cabeça, enfim. Então, antes de que se torne algo físico, que eu busque ajuda. Porque fica muito mais fácil, né, de fato, da gente propor um tratamento, né, de que a pessoa consiga ser mais efetiva possível, né, na resolução dessas questões emocionais, né. Mas é muito importante que a pessoa se observe para não deixar chegar nesse ponto. Porque eu vejo assim, num domingo à noite, o trabalhador já começa a ficar preocupado porque segunda-feira tem que ir para o trabalho, há algo errado. Ou em casa, ou no trabalho. E esse momento é que ele tem que parar e refletir sobre essa situação. Aí comentou pra gente, não é importante que ele fale. Se é um problema em casa, eu vou conversar em casa com a minha família. Se é no trabalho, eu vou conversar com a minha chefia. Mas, e a minha chefia? Olhando do ponto de vista da chefia, o que ela pode fazer para ajudar a esse trabalhador que está nessa situação? Sim, a gente precisa falar sobre isso, né? E algo importante, antes de responder a sua pergunta, essa questão de se observar, né, de falar sobre isso, de perceber como você está no trabalho. Porque, assim, alguns indicadores, né, por exemplo, eu já começo a perceber que só de pensar em ter que ir trabalhar, isso já me gera um desconforto, né? Se eu estou no trabalho, eu já fico pensando na hora de ir embora, né? Então é um ambiente que ele não está sendo positivo para mim, que ele não está sendo bom. Por quê? Por qual motivo? Então eu preciso questionar isso, preciso saber, né, como eu posso resolver essa situação. Então eu preciso ser honesto comigo mesmo e tentar investigar
em que momento isso começou a acontecer? Como eu posso resolver essa situação, né? E em relação né, tem essa questão do colaborador, mas em relação ali à chefia, é muito importante que se tenha um trabalho de desenvolver, né, essas lideranças, para que elas consigam lidar da melhor forma possível, né, com essas situações. Por que acaba acontecendo, né? Muitas vezes se tem toda essa habilidade técnica, né? Então, em desenvolver as habilidades, né, os indicadores, em melhorar, enfim. Então, às vezes, não há nenhum problema no sentido do trabalho, que não está rendendo e tudo mais, que os colaboradores estão adoecendo, né? Então, assim, com o tempo, obviamente que isso vai repercutir. Então, assim, a gente precisa pensar, voltar na questão, né, de ter o apoio, né? Ele precisa ter essa escuta, né, de ter uma equipe multidisciplinar, dado que não é algo específico, muitas vezes, do trabalho, é a minha forma de lidar com as situações. Né? Então, assim, se eu tenho uma equipe multidisciplinar e como os problemas, né, relacionados a isso são multifatoriais, então eu preciso ter uma equipe para conseguir lidar com essas situações. Não vai ser um profissional específico, uma especialidade que vai lidar, porque não é só um problema, né? Geralmente são várias questões que chegam a um ponto onde fica insustentável, né? Desenvolver essas lideranças, então não se falar só sobre rendimento, né, sobre produtividade, até porque se o colaborador ele se sente bem na empresa, se ele se sente valorizado, e o valorizado não é só financeiramente, mas reconhecido profissionalmente, se ele tem os recursos necessários para desenvolver da melhor forma, né, o trabalho, isso é super importante, né? Isso me faz sentir útil, me faz sentir valorizado, né? Então, assim, é preciso esse olhar, né, para o colaborador, né? E desse modo, quando a gente passa a pensar esse sujeito como um todo e não só como alguém que desenvolve essa parte laboral, a gente vê o quanto que essa questão da produtividade é uma consequência, né? Porque a pessoa, por ela se sentir bem no ambiente, se sentir acolhida, né? Sentir que ela pode falar sobre as questões, porque nós não estamos falando de robôs, né? A gente está falando de pessoas que passam por situação de luto, que passam, né, por, enfim, situação no trânsito, que você já chega estressado no trabalho, né? Então, assim, se eu consigo lidar com essas situações, eu não vou fazer com que isso reflita no meu trabalho. Eu vou saber que aquele problema é da pessoa. Ah, ela chegou estressada, ela tem aquela situação no trabalho, isso não é comigo, né? Então, assim, quando eu passo a fazer isso, eu passo a acolher os meus problemas, eu passo a lidar com os meus problemas, né? Eu não vou dar margem para que a pessoa traga aquilo como se fosse algo meu, né? Então, assim, eu passo a entender melhor o outro, eu passo a entender melhor. Então, é preciso que a gente desenvolva melhor essas relações, né? As relações interpessoais, até para que eu consiga perceber se de fato uma situação que houve foi algo relacionado a algum tipo de assédio, né? Algum tipo, né, de situação vexatória, né? Algum bullying por alguma situação, porque muitas vezes a pessoa, por não se sentir acolhida, ela não quer falar sobre aquele problema, ou porque ela pensa que vai haver uma punição se ela falar, que ela possa ser demitida, enfim, ou que passe a se falar sobre isso nos corredores da empresa, que todo mundo, né, passe a falar sobre. Por isso que falar sobre saúde mental é tão importante, porque não é algo que está distante de mim, muito pelo contrário, é algo que qualquer pessoa pode trazer alguma situação relacionada à saúde mental, na verdade todos nós. Então, se eu não trato a minha saúde mental, muito provavelmente eu não vou conseguir lidar com as situações do meu dia a dia, porque sempre, todos os dias, a gente vai ter alguma situação que vai nos tirar do sério, que vai nos estressar, seja o clima que não está bom, né? Dificuldades existirão, a questão é como eu vou enfrentar essas dificuldades. Exatamente. Os recursos que eu tenho para isso. E se eu não tenho os recursos, assim como eu desenvolvo habilidades técnicas, né, eu também posso desenvolver habilidades onde eu consiga lidar com as minhas emoções.
né, onde eu consiga lidar com sintomas ansiosos, né, onde eu consiga lidar com problemas que eu tenho. Então, faz parte, aconteceu uma situação, né, eu citei a questão do luto. Então, aconteceu uma situação, né, um luto, e a gente trata o luto também como rompimento, né, então assim, houve um divórcio, alguma situação assim, é natural que eu fique triste, é natural que eu sofra por isso, né, então assim, estranho seria se isso para mim não fizesse a menor diferença, né, então assim, nós temos emoções, nós temos sentimentos, então eu tenho que olhar para isso, eu tenho que acolher o que eu estou sentindo. Ignorar não vai fazer o problema desaparecer, muito pelo contrário. Vai fazer com que ele vá se acumulando e isso vai se acumulando com outros problemas, porque eu não estou trabalhando em nenhum momento a minha saúde mental. Então isso é o que a gente fala, né? A bola de neve, né? Então isso vai se acumulando, acumulando e aí tem alguma situação desencadeadora. Uma questão é que algo me atinja por um momento, mas eu creio que quando essa situação, que para mim é difícil enfrentar, ela se perpetua, aí eu preciso parar e refletir. Porque aí eu acredito que eu posso estar, então, desenvolvendo algum problema relacionado à saúde mental. Viver aquela dificuldade no momento é uma situação, mas permitir que essa situação se perpetue, aí se torna um problema bem delicado de saúde. Sim, sim. Porque eu tenho que entender também, né? Igual eu falei, né? Se eu estou ansiosa, às vezes eu acabo refletindo isso na equipe, né? Então, se eu sou uma liderança, né? E às vezes essa pressão, né, do outro superior, né, que aí tem essas instâncias, então aí eu acabo levando isso para a minha equipe, né, toda essa ansiedade minha, toda essa... Cumprimento de metas. Exatamente. As metas são normais você ter no serviço, mas a questão é qual a estratégia para que eu vá cumprir essas metas? Será que essa estratégia não está prejudicando a saúde dos meus trabalhadores? Eu creio que é uma questão bem importante de que uma chefia imediata ou uma liderança reflita sobre isso. A dificuldade talvez não sejam as metas em si, mas como eu estou tentando conquistar essas metas. Sim, porque assim, a gente tem que olhar a questão por todos os ângulos, tanto o público que eu quero atingir, né, então assim, né, sou uma empresa, tenho aquele público específico. Então eu penso tanto, né, enquanto o que eu estou proporcionando, o serviço que eu presto para aquele público, mas eu tenho que pensar também na minha equipe, né, como que eu vou fazer, né, com que eu consigo da melhor forma, melhores resultados para trazer para esse público, mas eu também tenho que pensar, né, nesses gestores, né, como que a gente lida com isso, como que se lida com tanto ali os colaboradores, mas também, né, com o alvo que se tende a atingir. Então, assim, a gente tem que analisar a organização, né, como um todo. Então, assim, é bem complexo isso. E por isso que precisa ter o diálogo. Por isso que precisa se falar sobre isso. Porque organização são pessoas, né? A gente está falando de pessoas. São pessoas, né, que trabalham, que fazem acontecer, que se articulam, né, para que os resultados aconteçam. Então, tecnologia é importante. A gente, né, sempre está... Né, ficou sem celular, a gente já fica meio perdido, né? Então, assim, é importante, né, computador, enfim, todos os recursos tecnológicos. Só que é imprescindível que se tenha uma pessoa, né, que articule, né, as relações são muito importantes, então a gente tem que levar isso em conta. As pessoas, elas precisam ser ouvidas, né? Então, eu não estou focando só no trabalhador, eu não estou focando só nos resultados, né, que a empresa precisa. A gente tem que fazer com que toda essa engrenagem funcione da melhor forma, né? Então, assim, se eu não tenho as minhas necessidades satisfeitas, isso vai impactar na minha vida, isso vai impactar no meu trabalho, né? Então, aí a gente acaba falando da questão, né, do absenteísmo, do presenteísmo. Então, eu estou no trabalho, mas eu não estou, ou eu passo a sempre estar faltando, porque eu preciso do meu trabalho, né, mas eu tenho essas questões, mas ao mesmo tempo eu não quero lidar com elas. Então, se eu tenho um canal onde eu possa falar sobre isso, onde eu possa trabalhar isso,
à medida que eu vou trabalhando, isso vai refletir no meu trabalho. Eu vou falar, nossa, olha, a empresa está me dando o suporte necessário para que eu consiga lidar. Né? Então, assim, estou me sentindo acolhido, isso vai refletir, obviamente, na minha produtividade. Então, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre o que a gente sente, né? Então, puxando um pouco aqui para o lado, né? Não é só pelo fato de trabalhar, né, nessa área, na questão, né, da psicologia, enfim, mas é tão importante falar sobre si. Como eu falei, eu não preciso ter necessariamente um transtorno mental, algo que esteja, sabe, que eu esteja super mal, enfim, eu não preciso estar mal para procurar ajuda, para, sabe, falar sobre mim. Sempre vão ter situações, né, sejam pontuais ou não, algo que eu já trago há algum tempo, que eu preciso falar sobre. Né? Então, assim, se eu tenho a oportunidade de buscar um profissional, né, para falar sobre isso, né, e que eu possa, por que não, melhorar o meu modo de lidar comigo mesmo, né, porque isso vai refletir na minha relação que eu tenho com as pessoas. É nítido quando a gente está bem, quando a gente se sente satisfeito, quando a gente se sente importante, né, quando a gente se sente útil. Né? Então, é importante que eu me sinta bem comigo mesmo, para que eu consiga me relacionar da melhor forma possível. Né? Então, assim, as coisas, elas estão conectadas, né? Se eu estou mal no trabalho, eu acabo às vezes trazendo isso para casa, ou houve alguma situação em casa, né? E aí eu acabo, né, levando para o trabalho, vice-versa, enfim. Isso pode acabar acontecendo, só que se eu consigo lidar com isso, né, percebendo, eu passo a ficar, peraí, não, isso aqui é um problema de casa, ou eu vou falar para minha chefia que hoje eu não estou bem, né? Então, assim, ser honesto consigo mesmo e cuidar de si, né? Então, assim, se eu tenho a oportunidade, por que não? Vou ver qual que é isso aí de ir no terapeuta, né? Então, se dê essa oportunidade, né, de cuidar de si, de valorizar a própria saúde. Então, assim, que tempo eu tenho dedicado para olhar para mim, né, para cuidar da minha saúde, para falar sobre as questões que têm me incomodado. Mas eu estou bem, está tudo tranquilo, minha vida está boa, né? Qual que é a sua prioridade hoje? Né, aproveitando essa questão do janeiro, né, que a gente, né, constrói metas, que a gente pensa coisas, mais do que construir metas, eu tenho que pensar assim, tá, o que mais tem é muito viajar, né? Às vezes nessa parte mais financeira, eu quero uma casa, eu quero um carro, né? É importante que a gente reflita assim, essas metas, elas são minhas? Né? O que de fato me faz bem? Né? Eu sempre falo assim que o bem-estar, a felicidade está nas pequenas coisas. Né? Então, eu dormir bem, o prazer em comer aquilo que a gente gosta, né? Estar ao lado das pessoas que a gente gosta, né? Contemplar a natureza, enfim, respirar um ar puro, sabe? São pequenas coisas que fazem a diferença. Claro que a parte financeira, né? Que a gente ter qualidade de vida, né? Nesse sentido de a gente também coisas que às vezes não são só a parte material é importante, mas que a gente precisa, às vezes, de um pouco mais. Eu entendo isso, claro, eu poder viajar, poder, né, me dar o luxo de fazer certas coisas, isso é muito bom, mas o que eu quero dizer é que nós somos únicos, então cada um vai ter a sua peculiaridade, vai ter aquilo que mais te faz bem. Então, assim, às vezes, eu baseio as minhas metas no que as pessoas falam, minha meta, o que eu queria de verdade, eu queria ganhar na Mega, o que eu queria, né? Então, assim, às vezes o que a gente quer é tão pouco, né? Às vezes, porque assim, quando a gente percebe que a gente está feliz, o momento já passou, né? Porque são aqueles pequenos momentos, assim. Então, observe o que você quer de fato. Eu quero fazer um intercâmbio, sabe? Eu quero ter a minha casa, né? Eu quero, às vezes, não são em coisas assim materiais. Então, assim, pensa no que é importante para você e qual é a sua prioridade. E se a sua prioridade não é você, pense bem, porque deveria ser. Porque se eu não sou a minha prioridade, se eu não estou bem comigo mesma, nada vai me fazer bem.
Eu posso estar com pessoas próximas a mim, mas eu ainda vou sentir um vazio, ainda vou sentir angústia, né? Porque eu preciso ter uma relação saudável comigo, eu preciso olhar para as minhas necessidades, olhar para mim. Então, eu nunca vou me sentir bem o suficiente. E aí eu vou querer me completar a partir de coisas materiais, a partir de um relacionamento. E, na verdade, as coisas, elas vêm num sentido de um relacionamento. Eu venho para compartilhar coisas, sejam boas, sejam ruins. Então, eu vou compartilhar bons momentos, momentos alegres, mas também de dificuldades, né? Então, tudo que vem para agregar, porque a gente se basta, mas só que eu preciso olhar para mim, né? A relação começa primeiro comigo mesmo. Andressa, eu vou agradecer a sua participação aqui no nosso Dedo de Prosa, falando sobre saúde mental, já que estamos no nosso Janeiro Branco, um mês especialmente dedicado à reflexão a respeito da importância da saúde mental na vida de todos nós. A psicóloga Andressa Capistrano Saraiva, ela atua como psicóloga na Gersal da nossa CESAL, aqui de Campo Grande, a nossa capital sul-mato-grossense. Andressa, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Enfim, fico à disposição.